Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 2, versículo 7, a parte A. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. É possível que muitos de nós já tenham passado por uma situação de completa desesperança. Sabe quando tudo vai mal, quando tudo está difícil e a gente não encontra uma solução, não encontra uma saída? Quando tudo dá errado na vida de uma pessoa, quando se pede ajuda, mas as portas estão fechadas. Que alívio, irmãos, quando vislumbramos uma luz no fim do túnel. Na nossa jornada de fé, é possível que passemos por momentos difíceis e tenhamos a sensação de estarmos sozinhos, talvez abandonados. Mas existe uma saída, sim. E é sobre isso que nós queremos, nesta noite, lhes falar. A história de Jonas é, por demais, conhecida de todos nós. No livro de Jonas encontramos o relato de que esse personagem bíblico teria sido chamado por Deus para levar uma mensagem de juízo aos habitantes de Nínive. Nínive era a capital da Síria, uma nação perversa, cruel e imoral. Deus, irmãos, estava disposto a destruir aquela cidade porque Ele mesmo não suportava a crueldade e a imoralidade daquele povo. E a mensagem que Jonas deveria pregar era esta. Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 4, a parte B. Ele disse: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A mensagem divina que Deus havia dado para Jonas era uma mensagem de juízo. Diga para esse povo que dentro de 40 dias esta cidade, este povo será destruído. A narrativa bíblica, entretanto, diz que Jonas, conhecendo o histórico de perversão e crueldade daquele povo, resolveu desobedecer a Deus. Não, sabe de uma coisa? Eu é que não vou chegar lá no meio desta gente e levar uma mensagem tão forte para este povo. Não. Versículo 3, capítulo 1, diz que Jonas se levantou, mas para fugir da presença de Deus, da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas Jonas, irmãos, ele tentou. E como sabemos, depois de uma tempestade em alto mar, e de ter sido considerado culpado de uma tragédia iminente, o profeta foi lançado ao mar e foi parar no ventre de um grande peixe. E foi lá, no ventre do peixe, que Jonas se lembrou de clamar ao Senhor. Foi lá. Jonas capítulo 2 e versículo 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Aleluia. Jonas precisou passar por uma experiência de quase morte para
abrir o seu coração e a sua boca para clamar a Deus. Ele precisou. Quando reconheceu que estava perecendo, que não tinha saída para ele, porque agora, embora ainda estivesse vivo, ele também ia perecer no ventre do peixe. Mas lá, ele se lembrou de Deus, de clamar a Deus, e recorreu às misericórdias de Deus. E Deus o ouviu. Embora ele pensasse e se iludisse que fugiria da presença de Deus. Meus amados, a sorte de Jonas é que Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus não é vingativo. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se de um lado, o nosso Deus, irmãos, não tolera o pecado e se desagrada de todo o mal praticado pela humanidade, por outro, ele não rejeita o clamor daquele que, arrependido, busca, aleluia, o socorro e o perdão de Deus. Deus estava disposto a destruir os habitantes de Nínive por causa do pecado, da crueldade, da imoralidade. Mas quando o povo ouve a mensagem que Jonas levou, aleluia, desde a mais alta autoridade até os animais, eles proclamaram um jejum e pediram pela misericórdia de Deus. E a Bíblia então diz que Deus se arrependeu, aleluia, do juízo que tinha proclamado contra Nínive e não fez o que ele tinha pensado em fazer, por causa da sua misericórdia. Imagine os irmãos, um homem num estado precário, dentro da barriga de um peixe, no fundo do mar. Quem ouviria o seu grito? Quem ouviria o seu clamor? Quem ouviria a sua voz? Mas Jonas conhecia a Deus e ele clamou a Deus. Ele disse: na minha angústia eu clamei a Deus. E Deus ouviu o grito de Jonas, que estava lá no fundo do mar, na barriga do peixe. Deus ouviu o grito de Jonas lá. Nenhum de nós está dentro da barriga de um peixe. Nunca estivemos lá, nem tampouco no fundo do mar, sem esperança, na iminência de sucumbir. Mas todas as vezes que na angústia nós clamarmos aquele que vive e reina para sempre, ele ouvirá o nosso clamor, o nosso grito, e ele tem poder, aleluia, para nos responder e nos tirar da angústia. Mesmo que alguém esteja no mais profundo abismo da depressão ou do sofrimento, se clamar ao Senhor, será ouvido. Quero dizer para você que me ouve nesta noite, não sei o que você está passando. Talvez você esteja no último estágio de depressão, de sofrimento, por causas que eu não conheço, mas que Deus conhece. Nesta noite,
Eu quero te dizer que se você gritar, aleluia, por socorro, Deus do céu ouvirá o teu grito, o teu clamor, aleluia, e Ele enviará a solução para a sua vida. Meus amados, foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. Aliás, Jesus estava crucificado entre dois ladrões, os três morreriam, como de fato morreram, crucificados. Um deles, como sabemos, blasfemava e dizia: mas tu não és o Filho de Deus, salva-te a ti e a nós que estamos aqui, agora é a hora de tu mostrares que tu és o Filho de Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que um outro homem, reconhecendo a sua miserabilidade e sabendo da sua iminente morte, e morte terrível, morte de cruz, ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, Lucas 23, 42, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não sei qual é a sua situação, se você está sofrendo, ou passando por uma depressão. Também não sei se isso é devido a uma atitude de desobediência a Deus, ou se as circunstâncias da vida lhe levaram para esse sofrimento profundo. Não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus quer operar o milagre, mas Ele está esperando, aleluia, a nossa atitude, a sua atitude, a atitude de alguém que peça socorro para Ele, que recorra às misericórdias do Senhor e diga: Senhor, lembra-te de mim, porque eu me lembrei de Ti e sei que Tu és poderoso para me socorrer, para me tirar deste abismo de depressão, para me tirar desse sofrimento e me trazer para um lugar de segurança. Ele está te vendo. O que sei, irmãos, e posso afirmar, é que o mesmo Deus que em várias ocasiões tem socorrido o aflito e o necessitado, está pronto para ouvir o seu clamor. E você vai clamar hoje por socorro. E é nessa hora que você não vê saída, que Deus dá uma solução inesperada. Me digam, que esperança teria um homem na barriga de um peixe no fundo do mar? Nenhuma. Adiantava gritar, adiantava tomar o remédio, adiantava, não tinha com quem falar, não tinha o que fazer. A quem recorrer? Não há saída. O peixe me engoliu. Você pode estar pensando: a depressão me engoliu, o sofrimento me engoliu, as lutas me engoliram, e eu estou preso agora nisso tudo. Mas quero te dizer nesta noite, em nome de Jesus, aleluia, que Deus tem a solução para você. Aleluia, você pode estar aprisionado no lugar onde não há solução, onde você não enxerga nenhuma solução para os seus problemas. Ele está vendo e esperando ouvir o seu clamor. Na hora em que você gritar por Ele, Ele vai te socorrer. Salomão disse no Salmo 72, verso 12: porque Ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Quem é que ajudaria Jonas dentro da barriga do peixe no fundo do mar? Não tinha ninguém que pudesse ajudar. Quem ajudaria alguém que está no profundo sofrimento, na profunda depressão? Quem? Talvez
estejamos hoje aqui a falar para alguém que tenha dito no dia de hoje: eu não tenho quem me ajude. Não tenho para quem pedir ajuda. Mas o salmista disse: ele livra os necessitados que pedem socorro, e também os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Deus, ele pode ouvir o seu clamor, o seu grito. Nesta noite ele pode ouvir o seu grito. Jesus está pronto a lhe socorrer. O ladrão estava em estado final, crucificado com Cristo. Morreria minutos depois, mas ele clamou e recebeu como resposta a melhor resposta que alguém poderia receber: hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. A solução para o seu problema é hoje, não é amanhã. Quero dizer para você e para você que me ouve: o sofrimento e a depressão não suportarão, aleluia, mantê-lo aprisionado, mas Deus vai ordenar, aleluia, que esta situação te tire para fora, para que você veja a glória de Deus na sua vida.